Bom, justamente naquela época, início de 93, a SIC tinha se transformado legalmente em Companhia de Desenvolvimento e Fomento Econômico, porque o BADEP tinha sido extinto, ficamos sem nenhum órgão que atraísse empresas para o Paraná. E me coube implantar esse novo conceito, esse novo perfil lá na SIC com o grupo de funcionários. E foi muito interessante. E o Parque de Software foi, acho que a primeira entrevista que eu tive lá, a primeira reunião marcada, e foi concomitantemente a primeira bronca, porque o Guido Emanuel dizia: como que vocês se comprometem a fazer e depois deixam invadir o terreno? Coisas que tinham acontecido efetivamente. E eu lá de olho estanhado, nem sabia do que ele estava falando, tinha acabado de chegar, fazia acho que uma semana que eu estava lá. Enfim, eu disse: não, calma, vamos ver o que é. Realmente, tinha havido na gestão anterior já a definição de um terreno, e aquele terreno, naquela época nós tínhamos muitas invasões. O terreno foi invadido. Então, o projeto voltou a estaca zero. E eu levei essa bronca por conta. Bom, aí ele disse: não, calma, nós vamos nos virar, já vamos ver aí. Conseguimos um outro terreno. E o Sérgio Pires, que era o nosso arquiteto lá na SIC, já providenciou o projeto. Só que aí o projeto, o Cássio Taniguchi era o presidente do IPUC e estava super de acordo, lógico, ele era do ITA, né? E entendia, e o prefeito não estava muito, porque ele tinha medo das invasões que estavam acontecendo aos montes, lá na cidade industrial, que até eu mais brinquei de xerife do que outra coisa. No tempo que eu estava lá, o fomento foi secundário, infelizmente, mas em todo caso a gente se saiu bem. E aí começou a empacar o projeto, e não ia e não vinha, e não ia e não vinha. Mas aí o prefeito viajou e o José Carlos Carvalho, o Carvalhinho era o vice-prefeito e presidente do conselho da SIC, nós não tínhamos nem como mostrar os terrenos para as pessoas, porque era um pasto, você não tinha como entrar lá. Eu disse: a gente precisa das ruas, gente, senão não vai dar para fazer nada aqui. Aí o prefeito viajou, o Carvalhinho autorizou. Foi bem complicado, bem tumultuado, mas saiu. Então, o desenho das ruas saiu, aí a gente já podia vender, porque já podia entrar e mostrar, e o terreno seu seria esse, ou aquele outro. Foi tudo muito engraçado. E aí a gente queria asfaltar para facilitar o acesso lá dentro. Aí o prefeito dizia: vai ser uma invasão, vocês vão asfaltar hoje, amanhã vai estar cheio de cabana lá, daquelas barracas que eles faziam, e eu vou chamar Vila Maria Elisa, você vai se dar o nome à favela. E, bom, ficamos nisso. Outra viagem do prefeito, outra vez o Carvalhinho autorizou o asfalto, que aí no fim até a gente tinha ganho 1,5 quilômetro de uma negociação lá e tal. Então saiu o asfalto. Então foi tudo assim, muito engraçado, muito na louca, muito na ousadia, mas saiu. E aí logo, rapidamente, daí, tinha todo o pessoal do software envolvido, o Guido Emanuel, o Kival Weber, quem mais? Roberto Almeida, né? O Roberto Almeida, demais. O Schorer, que deu uma força louca, e na época ele era Siemens, e a Siemens se prontificou e começou logo a construir os sítios na época. O Paulo Miranda. Então foi tudo muito legal, muito comunitário, porque a luta foi de todo mundo, não só deles, querendo uma coisa que realmente era fundamental, que para mim, eu acho que da gestão que eu tive lá, foi a obra mais fundamental. Porque se você não tiver inteligência, não tiver o pensamento, a cidade industrial vira uma mera montadora, né? Fale um pouco mais dessa história da Vila Maria Elisa, afinal de contas, daí acabou não sendo chamada, porque até você teria orgulho se fosse chamada. Foi isso que eu falei na inauguração, daí o prefeito estava lá, grande parte dos terrenos vendidos, muitas obras já começando. Foi muito bonito, e aí eles me pediram para fazer um discurso, eu fiz e disse: ó, prefeito, agora fique às ordens para colocar Vila Maria Elisa, que eu vou achar louco de bom. Essa questão que é interessante, né? Hoje tem 23 empresas de tecnologia, muitas empresas de ponta, tanto de software quanto de hardware, de tecnologia em geral. Então,
Naquela época, assim, o pessoal que estava vislumbrando isso, idealizando o parque de software, será que tinha essa noção de 15 anos depois, ou até mais que 15, o que ia virar o parque de software, né? A importância para a cidade de Curitiba? Graças a Deus, há pessoas com visão estratégica. Eu não estou nem falando de mim, eu recebi o projeto, mas do Cássio, do Quival, do pessoal todo da CESPRO da época que montou, o Ernesto Santa Maria, e eles viam e sabiam, e eu não sou da área, mas também não sou burra, então quando eles falaram do projeto, eu digo, mas isso é fundamental para a nossa cidade, porque se a gente não tiver gente que pensa, nós vamos ser uma coisa muito medíocre, e acho que fez a diferença. Legal. Fez a diferença. Tanto que agora há iniciativas de ampliação, né? Exatamente. Que é muito bom para nós. Essa questão que você comentou sobre uma mulher, né, na gestão, se puder comentar um pouco mais sobre isso. Na época da mudança de governo, o Carvalhinho me convidou para ser a presidente da SIC-SA, que já estava chamando ali na época, já tinha sido mudado oficialmente para SIC, Companhia de Desenvolvimento de Curitiba. E eu aceitei, até porque também não tinha nenhum dia, e eu fui. E aí houve um escândalo lá entre os empresários que reclamaram que aquilo não era lugar para mulher, que onde já se viu, quase escalpelaram o pobre do Carvalhinho. Ele disse, calma, mas deem primeiro uma chance para ver o que ela consegue fazer, depois a gente troca se não for o caso, se não der certo. Mas aí, então foi bem engraçado. Aliás, teve uma passagem cômica com um amigo meu, que era meu amigo pessoal, que era empresário lá, e disse assim, mas o que você vai fazer na SIC? Como que você vai para lá? Eu disse, eu vou com a cara e a coragem. Uns meses depois me encontrei com ele, e aí, como é que tá? Eu disse, agora é só com a cara, a coragem já foi. Gosto de gente objetiva, que chega na hora. Ai, acho uma bênção tudo isso. Fiquei, e hoje eu sei que eles gostam de mim, que me respeitam muito. A gente tem muito contato pela Associação dos Amigos do HC, onde eu trabalho atualmente, e eles me ajudam muito, todos. Legal. Essa questão que você tinha comentado de algumas viagens, né, representando Curitiba, essa questão de Texas, Austin, né, que se puder comentar um pouco sobre isso também, onde que o parque de software se espelhou? Nós não nos espelhamos em lugar nenhum, a gente inventou que tinha que mostrar o parque para fora. E fizemos assim, uma coisa muito organizada, uma missão, foi um representante da Telepar, porque aliás era curioso, você sabe que lá na SIC não tinha fibra ótica. Porque o critério da Telepar era adensamento populacional, e lógico que lá não tem, né? Eles entenderam, puseram a fibra ótica, senão também o que adianta se fazer um parque de software se não tinha fibra ótica lá. Foi tudo muito pioneiro, muito divertido, muito engraçado. Tivemos que batalhar em vários frontes. No começo era só mato lá, só não mato. Tinha nem... Tinha aquela pequena área verde e um pasto. É assim que foi. E aí a gente sabia que o Vale do Silício, o segundo ponto é Austin, né, no Texas. Então foi um representante da Copel, da Telepar, da Secretaria de Fazenda do Estado, e nós. E fizemos apresentações para as empresas e visitas. Eu me lembro que eu fui falar com o superintendente da Dell. Bem como uma cara de pau nós lá, o cara nunca nem sabia que Curitiba existia no mundo. Aí ele disse assim, eu estou muito impressionado que uma cidade de porte médio do Brasil tenha tido essa iniciativa. E realmente, a gente foi atrás, né? Depois fomos para o CEBIT, a feira de informática lá de Hanover, também foi todo mundo, o pessoal todo ia expor, né? Então, foi muito bom. A gente trabalhou bastante, foi um trabalho bem bom. Essa questão do ISS, do Banestado, linhas de financiamento, né? Se puder comentar sobre esses projetos da época, como é que foram? Tudo a gente ia encontrando obstáculos pela frente, porque o empresário de software, o perfil naquela época eram jovens, todos, a grande maioria, inteligentíssimos, com um cérebro fantástico e um computador. Agora, que garantia que eles podiam dar para um banco? E a SIC ficou mais ou menos de avalista, garantindo lá com o terreno do parque, para conseguir viabilizar o empréstimo, que os bancos não gostam de dar quando você não tem um bem
real, né, para apresentar como garantia. Então isso foi também uma pequena batalha que deu certo. E aí, quando eu saí, ficou a pendência do imposto que estava em andamento, que a previsão do parque é que houvesse um benefício do ISS para esses jovens, para essa coisa tão importante para a cidade. E aí até me lembro que eu depois fui representar o Brasil num órgão da ONU, em seguida que eu saí da SIC. E uma época o Cássio, que já era o prefeito, foi lá visitar e estiveram à noite lá em casa, e aí não tinha saído ainda o tal do imposto. Eu disse, Cássio, a gente quase se matou, ele inclusive, que ele ajudou muitíssimo, deu uma força louca. Eu disse, por favor, agora você se vire com esse imposto, porque senão os rapazes também não vão conseguir produzir, porque daí, né? Então, aí acabou saindo, mas não foi por mim, o Cássio estava empenhado nisso, eu só dei também um empurrão ali, a pedido, porque eu ficava sempre a par do que estava acontecendo no Parque de Software. Então, na época da criação do Parque de Software, né, a gente tem essa visão que todo mundo trabalhava muito unido, né, e no ambiente político, prefeitura e Estado também trabalhando muito unidos. Se você puder comentar sobre isso, né, o prefeito, o governador na época, nós temos a placa lá no Parque de Software com o teu nome, uma placa com o nome do Jaime Lerner, então se puder comentar sobre esse momento onde todos trabalhavam unidos aí no intuito, né, de tecnologia e software para a cidade de Curitiba. Bom, quando eu entrei na SIC, o governador era o Requião. E aí a gente teve uma atitude mais cuidadosa, porque ele não era muito chegado nessa área de empresas e chamava a SIC um campo de golfe, né? Dizia para empresários se distraírem. Era assim que ele descrevia a SIC. Mas então a gente tratava muito com o Heron Arzua, que é um advogado tributarista de empresas, uma pessoa altamente inteligente, esclarecida, então ele nos ajudava em nível pessoal mesmo, e como secretário, então o nosso apoio no Estado era ele. Depois o Jaime assumiu e aí ficou tudo mais fácil, porque o Jaime Lerner tem visão para esse tipo de coisas, né? Inovadoras, e aí ele realmente passou, do segundo ano em diante, a dar todo o apoio a gente. Legal. Se você pudesse comentar um pouco das primeiras empresas que foram lá para o Parque de Software na época, o papel dos CITs, né, as pessoas que foram bem influentes nos CITs, como o Roberto Almeida na época, ou a EBS, né, que foi uma das primeiras empresas aí para lá também, o próprio Kival, que através do polo de software também foi bem influente na criação do Parque de Software. Se puder comentar sobre todas essas interações aí. É verdade, houve uma interação muito grande do setor de software do Paraná, de Curitiba, basicamente, do poder público. Então houve uma integração de forças muito bonita. E a gente tem que tirar o chapéu para a Siemens, que através do Schorer propiciou a criação do CITES, o Centro Internacional de Tecnologia de Software, que foi, na verdade, o primeiro prédio que ficou pronto foi o CITES. E tivemos também a EBS, o Gilmar Bertoli, que também foi rapidamente, ele também entrou, e assim foram se comprometendo com a construção, e hoje são 23, né? Isso, 23 empresas. E ainda falta uma parte do poder público, que é fazer um prédio que está previsto no projeto para aluguel, porque nós fomos muito questionados, sobretudo nos Estados Unidos, por que nós não tínhamos, em vez de só terreno para vender, que nós não tínhamos escritórios para alugar. Alguma outra lembrança, antes de eu fazer a última pergunta, assim, não sei, desses momentos, então vocês aproveitavam as viagens do prefeito para fazer as obras lá? Depois eu fui para a França, cheguei lá, tive um susto enorme, porque eles eram muito pouco informatizados, eu não tinha computador para trabalhar. Fiquei louca, eu disse, mas eu não sei mais trabalhar sem computador. Isso era 97, não é tão antigamente. E aí o Roberto Almeida, o Paulo Miranda e o Kival foram para um congresso, uma viagem de negócio, que até fiz umas agendas para eles, que era o meu trabalho lá, né? Encontro de empresas brasileiras com francesas. E aí eu propus e eles toparam e fizeram um convênio conosco, eles prestaram um serviço lá para a ONUD, né? Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e aí dentro do pacote veio algum hardware para nós, e eu pude trabalhar de volta.
Talvez você comentar um pouco do teu trabalho na época, esse trabalho aí, de uma certa forma, de doação, né? Muitas pessoas que eu já conversei falaram que o parque de software não seria possível sem o teu trabalho, né? E essa continuidade de trabalho agora na Associação do Hospital das Clínicas, comentar sobre esse teu lado aí de doação para a sociedade, né? Eu sempre desenvolvi um trabalho comunitário desde sempre, desde menina. E depois fui me aperfeiçoando. E o Hospital de Clínicas, o meu quarto filho, meu filho menor, ele nasceu prematuro e passou muito mal. E aí veio aqui para o Hospital de Clínicas, porque era a única UTI de prematuros no Paraná. E a partir daquela época eu passei a trabalhar para ajudar o hospital, porque eu fiquei extremamente grata que eles salvaram o Felipe de uma situação muito complicada e salvaram praticamente sem equipamentos necessários. Era tudo ali na raça, coisa. Então, depois foi criada essa associação e eu continuei sempre cuidando desse berçário de prematuros, que hoje até leva o nome do Felipe para nossa emoção lá em casa. Daí foi feita a associação, eu participava. E há uns 5, 6 anos atrás eles me convidaram para ser presidente da associação. Então eu assumi a associação. O Felipe eu acabei perdendo lá na SIC, teve um desastre, meu marido e meus filhos, e ele e o meu marido morreram. E eu continuei ajudando o hospital, porque graças a eles que nós tivemos 10 anos de Felipe, que foi uma criança fantástica. E hoje eu gostaria, se puderem continuar nos ajudando, porque o hospital tem muitas necessidades, nós temos muitas formas de doação, inclusive através do imposto de renda, da pessoa física, da pessoa jurídica. Nós temos projetos no Fundo de Infância e da Adolescência, tanto no municipal como no estadual, e seria muito legal se a gente conseguisse uma ajuda extra. Você vai conseguir aí unir uma comparação do momento de 15 anos atrás, o momento atual, 15 anos de parque de software, né? Pioneiro aí no Brasil, parque tecnológico. O que você aprendeu na época, lições aprendidas, o que você acha disso tudo, né? Fundar aí uma região para empresas de tecnologia que é justamente o futuro. Se você tem alguma recomendação para dar aí para a próxima geração continuar esse trabalho e a influência que esse trabalho faz aí na cidade de Curitiba e, claro, no Brasil todo. Né? Olha, eu constatei ainda na própria SIC, não 15 anos depois, que as grandes empresas de melhor padrão, elas não vão a uma cidade onde não haja uma área tecnológica forte, universidades fortes. Então, eu acho que o trabalho de vocês é fundamental para todos nós. Aliás, vocês têm pouco marketing, pouca gente sabe que o parque de software existe. Precisam caprichar mais nisso. E eu fico muito orgulhosa e alegre de ver o sucesso de vocês, que eu considero um pouco sucesso meu também. Então, hoje eu vejo que nós não teríamos chegado onde nós chegamos se o parque de software não tivesse sido instalado. Nós íamos ficar lá na rabeira, fazendo umas coisas pequenas, meras montagens, assembleagem de equipamentos e só. Graças a esse tipo de iniciativa, e foi muito bom que os governos todos deram força, e tomara que se propague bem mais.